A sessão de hoje, eu vou começar por me apresentar. O meu nome é Ana. Se qualquer coisa que vocês, se qualquer dúvida que tenham durante a sessão, aproveitarmos que estamos aqui, para já somos só as quatro, portanto, sintam-se à vontade para pedir qualquer tipo de esclarecimento, qualquer dúvida. Não sei se Eu não alguma de sei se vocês, alguma de vocês. Maria ou Silvia, vocês já fizeram algum CV ou ainda não? Alguma experiência aqui a construir um CV? Eu não. Não. Também não, Silvia? Pronto. Ok, vamos então aqui navegar no mundo dos currículos. No fundo, o currículo vai ser aqui a vossa potencial porta de entrada, não é? O que vai fazer ter aqui um currículo de alguma forma apelativo vai fazer a diferença entre ser chamado para uma entrevista ou não ser chamado para uma entrevista. Vocês provavelmente estão todas a terminar a licenciatura em julho, vão receber o vosso registro da ordem por volta da mesma altura, portanto, haverá uma avalanche de candidaturas a decorrer ao mesmo tempo. Nós temos recebido muito esta questão de que se podem candidatar a vagas de emprego não tendo ainda o registro da ordem. A resposta é que sim, vocês desde que tenham iniciado o processo, ou mesmo que coloquem apenas no CV qual é a data estimada para receberem o vosso registro, já temos várias, principalmente no que diz respeito a IRPIs, e eles contratam muitos profissionais de enfermagem, fazem uma integração inicial, mais como auxiliares, e assim que recebem o registro na ordem, depois podem começar a exercer, então, como enfermeiros, já tendo essa integração, esse know-how, digamos assim, do local onde estão a exercer, ok? Mas se quiserem aproveitar o verão, também é legítimo. Pronto, olha, vamos então falar aqui um bocadinho sobre a estrutura, o formato, o conteúdo que é essencial vocês colocarem no CV, ok? A descrição de perfil, incluir ou não incluir palavras-chave, a importância das soft skills e das hard skills. Vamos depois também entrar aqui um bocadinho no âmbito das preparações da entrevista, a importância da linguagem corporal, ou seja, da comunicação não verbal e a gestão da ansiedade durante a vossa entrevista. Há aqui alguns princípios que são fundamentais no que diz respeito à construção de um CV, ok? No vosso caso, sendo, acredito, não sei, oh Nelson, também, bem-vindo, Nelson. Não sei se o Nelson também é recém-licenciado, mas estamos aqui, pronto, direcionamos aqui um bocadinho para um currículo de recém-licenciados. Sendo recém-licenciados, eu diria um máximo de 2 páginas, ok? Nós sabemos que o nosso spam de atenção é cada vez mais curto, portanto, colocar muita informação e muitas vezes repetitiva, metade dessa informação não vai ser lida pelo recrutador. Na ótica de recrutador, eu também trabalhei muito na parte mesmo em contexto hospitalar, estive muito envolvida na área de gestão operacional, fazíamos muitas entrevistas. Normalmente é a primeira metade da primeira página é o foco e depois é um bocado de visão raio-x, portanto é aí que vocês têm que focar a vossa energia, é a primeira página do currículo. Currículos de pessoas com mais experiências, mais especialidades, publicações de artigos, se calhar aí sim pode ir até às 3 páginas. Mas no vosso caso eu diria, vamos tentar focar aqui no máximo ter as 2 páginas, sendo que a primeira metade ou os primeiros 2/3 da primeira página por a maior parte da informação que é essencial, ok? A questão de incluir fotografia. A verdade é que a fotografia acaba por sempre humanizar o currículo. Cria também aqui memória, não é? Uma memória visual, cria empatia, portanto, nós aconselhamos sempre a colocar uma fotografia. Agora, tenham atenção que a fotografia seja uma fotografia profissional. Hoje em dia isto não é assim tão difícil, nós já conseguimos colocar uma imagem no AI e pedir para converter aquela fotografia nossa num background mais profissional, ok? Um, Portanto, ou, para colocar fotografia, que é efetivamente aconselhável, optem por colocar uma fotografia que vos realça, que vos valorize e que seja uma fotografia mais profissional. Palavras-chave, é muito importante, cada vez mais os hospitais, as clínicas, ERPIs utilizam sistemas, softwares, não é? Os chamados CRMs, que já têm a inteligência artificial integrada. E essa inteligência artificial é muitas vezes quem vai criar esses currículos. Portanto, essas inteligências artificiais são alimentadas com base em palavras-chave e eles dizem, ok, os currículos que entrarem aqui que têm estas palavras-chave são os currículos selecionados e aos que o recrutador, muitas vezes o humano, vai ter acesso a. E nós não queremos ser excluídos por um AI, ok? Mas hoje em dia já somos excluídos por AI. Portanto, estas palavras-chave estão-se a candidatar, vamos imaginar, uma vaga que é no internamento médico agudo. Se vocês têm experiência em contexto de estágio,
ou mesmo em contexto mais teórico, não é académico, sobre a natureza de uma medicina, vocês tentem ir de encontro a essas palavras-chave. Internamento médico, enfermeiro, hospital, ou seja, isto são palavras-chave associadas àquela vaga e não é difícil, não é? Na área de enfermagem não diverge muito. Vamos imaginar uma clínica dentária. Eles provavelmente, se eles pedem experiência como um requisito, essencial, vocês podem colocar enfermeiro com experiência em estágios clínicos. O AI vai ler a experiência, ok? Portanto, tentem terem atenção quais são os requisitos obrigatórios e incluir esses nas palavras-chave. Essas palavras-chave, geralmente, nós aconselhamos a ir ou ao longo da descrição do vosso perfil, não é? Naquela fase inicial do currículo, tem ali uma descrição do perfil onde vocês incluem estas palavras-chave, ou então podem mesmo pôr uma descrição de perfil e no final pôr palavras-chave, como fazem num artigo científico, não é? Naquela parte introdutória, colocam ali as palavras-chave, ok? É importante mantermos sempre a objetividade, evitar aqui detalhes, excessivos no nosso currículo. Ah, vocês são todos Gen Z, portanto, vocês percebem muito bem isto. Nós gostamos de ir direto ao assunto. Coloquei aqui alguns exemplos, porque no fundo eu lembro pelo menos na minha geração, nós tínhamos, pelo menos não sei se foi a experiência que eu tive, eu estudei na ESEP e a ESEP era extremamente académica. Não sei se na Universidade do Minho a realidade é a mesma, mas a maior parte dos nossos professores eram académicos, não eram clínicos. E notava-se muito nas metodologias de aprendizagem. A formação era muito boa, mas era uma formação fortemente académica e às vezes muito pouco direcionada para a prática clínica. E eu lembro-me que na altura escrever um artigo científico tinha que ser um artigo científico, qualquer trabalho, tinha que ser ali uma linguagem muito trabalhada. Às vezes estamos ali à volta a mastigar o mesmo para chegar uma coisa que podia ser dita por duas palavras. Pronto, no que diz respeito à prática clínica, nós sabemos, não temos muito tempo. Quem está a recrutar muitas vezes até são as chefias, os coordenadores de equipas, querem é pessoas para trabalhar, portanto, eles vão tentar escanear os currículos o mais rápido possível, portanto, tentem ser objetivos na linguagem. Temos aqui alguns exemplos. Olha, por exemplo, este exemplo inicial em que diz: durante o meu percurso profissional, tive a oportunidade de trabalhar num serviço de medicina onde desempenhava diversas funções relacionadas com a prestação de cuidados aos doentes internados, colaborando também com outros profissionais de saúde e participando em diferentes atividades de serviço. Ninguém vai ler isto palavra por palavra, ok? Portanto, se vocês quiserem simplificar a vida a quem está do outro lado, basta pôr enfermeiro de serviço de medicina, 32 camas, responsável por prestação de cuidados de doentes agudos, gestão terapêutica e colaboração em equipa multidisciplinar. Que é isto efetivamente o que vai interessar a quem está do outro lado. Ahm, Pronto, e depois este outro exemplo de objetividade já vai, é mais pela ambiguidade, ou seja, tens aqui um primeiro exemplo em que te fala que fiz parte de vários projetos desenvolvidos pelo hospital que tinham como objetivo melhorar os cuidados prestados aos doentes e contribuir para a melhoria da qualidade de serviço. Isto fala muito pouco do que é que vocês falam do resultado final, mas não fala do veículo que vos levou ao resultado final. E aqui, se calhar, alguma especificidade permite perceber, digamos assim, a natureza da vossa experiência. Portanto, seria mais objetivo colocar algo como participei na implementação de um protocolo de prevenção de quedas. Prevenção de quedas está diretamente, ou seja, porque a melhoria de qualidade de serviços pode ser muita coisa, dentro da gestão de risco, de redução no controle da infecção. Portanto, quais foram os trabalhos, ou digamos assim, quais foram os protocolos em que vocês estiveram envolvidos? Especificidade aqui também é muito importante para manter aqui esta objetividade, ok? O que é que foi efetivamente o protocolo e qual foi o resultado do protocolo? E tudo que for mensurável, tentem mensurar, ok? Se vocês tiveram acesso, vamos imaginar, houve aqui um projeto no meu serviço que eu estive a fazer durante o meu estágio clínico, de tentativa de redução de úlceras de pressão. Nós tínhamos uma incidência de úlceras de pressão de 12% na minha unidade e o objetivo foi em 3 meses reduzir isto para 9%. Conseguimos atingir este objetivo em 2 meses e meio porque fizemos isto, isto e aquilo. Estas coisas são mensuráveis, são objetivos, ok? É muito diferente vocês darem estes dados concretos a dizerem de prevenção de úlcera de pressão. Ok? Prevenção de úlcera de pressão são mil coisas, não é? Agora diz muito pouco sobre a vossa experiência. Passar para o lado. Pronto, aqui um bocadinho sobre a estrutura. Como é que vocês podem estruturar? Ahm, no cabeçalho, colocar o vosso nome, identificação.
pode ser no centro da página. Após o cabeçalho, colocar o vosso título profissional, ok? Enfermeira. Ou enfermeira, se já tiverem o registro na ordem, põe enfermeiro registado ou então o número da ordem em baixo, ok? Depois, para uma secção de dados profissionais, os dados pessoais, o vosso contacto telefónico ou WhatsApp, o e-mail profissional, ok? O perfil LinkedIn é altamente valorizado hoje em dia. Um, o registro na ordem, se ainda não tiverem colocado o cabeçalho em cima, ok? E a vossa disponibilidade para iniciar funções. A disponibilidade também é muito importante porque às vezes eles procuram um enfermeiro para começar amanhã. Portanto, se vocês tiverem aqui alguma flexibilidade, se calhar podem passar à frente de colegas. Têm um melhor currículo que vocês, mas têm que dar um mês à casa ou notificar com 15 dias, ok? E eu digo-vos que hoje em dia acho que este é algo que pesa muito. Eles estão tão desesperados, muitas vezes, por enfermeiros que procuram alguém que tenha disponibilidade imediata. Provavelmente sítios que já têm aqui alguns desafios a nível de recrutamento e retenção, e têm alguma reatividade na resposta, não é? Portanto, é importante vocês também terem esta consciência para gerir aqui as expectativas. Eu confesso também já trabalhei em sítios que eram, prontos, outstanding, digamos assim. Eu trabalhei muito no estrangeiro, mas também trabalhei em Portugal e trabalhei em sítios em que efetivamente uma pessoa tem mesmo que arregaçar às mangas e desafio para não desanimar, porque a enfermagem efetivamente pode-vos trazer muito, mas como qualquer profissão há sempre aqueles desafios e nem sempre são iniciais, às vezes até começam, eu posso vos dizer por experiência própria. O sítio onde eu comecei a trabalhar, eu emigrei mal terminei a licenciatura, era um serviço altamente controlado, era uma unidade de cuidados médicos agudos no Reino Unido, tínhamos imenso suporte, imenso apoio, e depois fiz uma mudança já como coordenadora e fui para um sítio que era uma casa a arder, não é? Portanto, se calhar estava tão bem onde estava e acabei por pronto. Faz parte da experiência e isto também nos molda e dá-nos aqui outra exposição e outra agilidade também no contexto profissional. Pronto, depois é aquela descrição de perfil que vos falava. É importante, esta descrição de perfil é algo que, na ótica aqui do recrutador, de quem está a contratar, acaba por focar a energia. Ok? É perceber, está registrado na ordem, não está registrado na ordem, tem disponibilidade para trabalhar, não tem disponibilidade para trabalhar. Vamos ver o que é que esta pessoa fez, ok? Pronto, aqui aquele foco na objetividade e nos resultados é muito importante. Tentem se diferenciar. Evitem usar AI puro, ok? Venham num toque humano, aquilo que vocês efetivamente fizeram, trabalhos que desenvolveram, o impacto que geraram ou que pretendiam gerar pelos trabalhos que vocês fizeram. Vocês provavelmente fazem a vossa monografia, desenvolvem trabalhos em estágio. Muitos desses trabalhos não têm aplicabilidade clínica, mas há uma intenção por detrás do trabalho. Tentem refletir isso, ok? Desenvolvi o projeto X que tinha o objetivo de ter um impacto Y. Estas coisas são muito importantes. Tentar perceber qual é o vosso objetivo profissional. Tentem estudar um bocadinho sobre o sítio para onde vocês estão-se a candidatar, ok? Quais são os valores daquela instituição, qual é a missão, e se conseguirem fazer aqui um alinhamento de valores e missão, acaba por ser um bónus. Depois, após esta descrição de perfil, não se esqueçam na descrição de perfil tentar incluir as palavras-chave que são os requisitos obrigatórios para aquela vaga. Então, passamos à experiência profissional. Esta experiência profissional deve ser cronologia inversa. A maior parte de vocês, sendo recém-licenciados, colocariam aqui, se calhar, a experiência de estágios clínicos, ok? Nesta experiência de estágios clínicos, tentam fazer então, pronto, coloquem as datas, vamos imaginar, tive estagiei de janeiro a maio, no Hospital São João, no serviço de pneumologia, e depois uma descrição muito breve de quais eram os vossos deveres e responsabilidades. Aqui o que é importante? Sendo em contextos de estágio, perceber o vosso nível de autonomia, ok? Ahm, Vamos imaginar, foi um estágio de 3 meses e vocês, durante as últimas 6 semanas, assumiam autonomamente 6 pacientes. Isto é importante perceber, ok? Se vocês têm esta capacidade de gerir um turno, apesar de, claro, em contexto de estágio, a responsabilidade recai sempre de um tutor, mas é muito diferente um estagiário que ao final de um mês já está ali a assumir os doentes e o tutor está apenas a supervisionar o trabalho, de um estagiário que ainda requer muito input e muita supervisão
próxima do seu mentor, não é? Do seu tutor. Portanto, focarem-se nisso, projetos que tenham desenvolvido durante o vosso estágio naquela unidade, projetos que estavam a decorrer dentro da unidade que vocês fizeram parte disso, no âmbito da melhoria de cuidados, prevenção de infecção, prevenção de quedas, prevenção de úlcera de pressão, pronto. Se é uma instituição com acreditações nacionais, internacionais, para perceber um bocadinho os padrões de cuidados, principalmente vamos imaginar que vocês estão-se a candidatar com um hospital que tem uma acreditação internacional, Joint Commission International. Para eles vai ser uma mais-valia se vocês já trabalharam num hospital que segue os padrões que também é acreditado pelo Joint Commission International. Portanto, estas acreditações, verem mais ou menos, olha, eu fiz estágio no Hospital de Braga, quais são as acreditações que o Hospital de Braga tem? Tentem refletir um bocadinho sobre isso e refletir isto no vosso currículo, ok? Porque isto depois também diz um bocado do vosso olho clínico. É muito diferente nós termos aqui um hospital em que tem um índice de quedas extremamente baixo, não é? E tem uma qualidade de cuidado considerado como que muito bom, a vocês trabalhar num hospital em que efetivamente os chamados KPIs, não é? Os Key Performance Indicators, são muito baixos. Portanto, os padrões de cuidado, que isto reflete, muitas vezes a maior parte dos KPIs estão relacionados, não todos, mas muitos estão relacionados com os padrões de cuidados de enfermagem. Diria que 85% dos KPIs de um hospital só reflete muito o trabalho do enfermeiro. Portanto, isto é importante vocês também tentarem incluir na vossa experiência profissional. Formação académica, aqui na formação académica, colocar formações também certificadas. Aproveito para dizer, se quiserem créditos, que vos dá aqui que vos dá aqui uma vantagem competitiva, principalmente em concursos públicos, podem ir à nossa página também da Medic Skills, que temos formação online, assíncrona, que vocês podem fazer. ahm, no vosso tempo, portanto é completamente assíncrono, vocês acedem portanto, ao nosso website, adquirem os cursos que querem fazer e fazem ao vosso ritmo. Todas essas formações são certificadas, portanto, são certificadas e acreditadas, portanto, acabam por vos dar aqui uma vantagem competitiva, principalmente quando estão a concorrer para concursos públicos, em que tudo isto vai-vos acrescentar e vai-vos dar pontos, não é? Uma vantagem competitiva. Pronto. Tudo que seja formações, colocar lá, principalmente nesta fase que vocês estão, é muito diferente nós olharmos para um perfil de um recém-licenciado que participou em congressos, que teve aqui alguma iniciativa e autonomia para fazer, para aprofundar os seus conhecimentos e competências em determinadas áreas, não é? Eu estou a contratar para uma unidade de cuidados intensivos e vejo um recém-licenciado que, além da formação de base, fez aqui um curso adicional de gestão do doente crítico, leitura de gasometrias, que inclui questões de gestão de ventilação. Eu percebo que o conhecimento técnico vai estar lá, pois é uma questão de eu explicar a prática e ele facilmente vai associar esta prática à técnica, ao conhecimento clínico, não é? Portanto, acaba por também vos dar aqui alguma vantagem. Para aquelas pessoas que querem ingressar diretamente em contexto hospitalar, em cuidados mais agudos, críticos, ok? Tentem também investir nesta parte no conhecimento, não só por uma questão de recrutamento, mas por uma questão de desenvolvimento da vossa confiança na prática clínica, ok? São ambientes também de elevada pressão, de elevada exigência. Se alguma coisa corre mal, pode correr muito mal. E vocês não querem assumir essa responsabilidade. Tenham aqui um registro profissional que convém cuidar e preservar para o resto da vida. Portanto, é importante que também sintam que estão a fazer as coisas com confiança. E a melhor forma para nós fazermos as coisas com confiança é efetivamente saber o que é que estamos a fazer. Temos aqui um raciocínio clínico mais apurado, ok? Isto é muito na base da formação. Isto é importante também terem consciência que, enquanto enfermeiros, nunca deixem de aprender, porque acho que a nossa profissão torna-se um bocadinho mais relevante e de alguma forma mais compensadora quando nós sentimos capacitados de fazer aquilo, pronto, de fazer aquilo que nós sabemos melhor. Depois, em termos de competências, as hard skills continuam a ser importantes, ok? Vocês terem contacto
com a algaliação, a terem contacto com a inserção, punções venosas, inserção de acessos venosos, manutenção dos acessos venosos, higienes do doente, todas estas hard skills são sem dúvida importantes, ok? Os hospitais não é suposto serem escolas, é importante que vocês tenham consciência que vocês vão para lá só para aplicar na prática aquilo que já é suposto terem aprendido, ok? Mas mais importante que as hard skills hoje em dia, cada vez mais valorizado, são as soft skills, porque as soft skills muitas vezes é que vão ditar o sucesso da vossa integração naquela equipa, a forma como vocês vão responder a diversas situações clínicas, um, em contextos de maior pressão, desafios que vocês vão enfrentar, ok? A verdade é que, como nós já falamos, e vocês provavelmente já tiveram esta experiência em contextos de estágios, nem todos os dias são dias bons, certo? Não sei se vocês já testemunharam isso, nos vossos estágios clínicos, mas certamente já tiveram ali situações um bocadinho mais desafiantes. E às vezes é importante nós temos esta capacidade de reconhecer essas emoções, reconhecer essa frustração, não é? Essa ansiedade e conseguir de uma forma inteligente, não é? Geri-la e ter as ferramentas necessárias para responder de forma eficiente sem comprometer a qualidade do nosso trabalho. Portanto, as soft skills são sem dúvida uma coisa cada vez mais valorizada. Coloquem a vossa capacidade de trabalhar em equipa. Há certas coisas que eles valorizam. Pessoas que praticam desportos de equipa normalmente já têm aqui uma experiência bastante relevante na gestão de equipas, na gestão, pronto, de trabalhar em equipas, digamos assim. Em contexto de entrevista, podem falar de experiências que tenham tido em trabalhos em grupo, ao falarem do porque é que aquele trabalho funcionou tão bem dentro daquele grupo, integrar muitas vezes que a responsabilidade recai sobre esta interação entre a equipa, o facto das pessoas saberem trabalhar em equipa e saberem se ouvir umas às outras e trazer o melhor de cada uma, pode ter sido aqui o motor daquele resultado. E tentem trazer isto na vossa entrevista, porque isto também vai dizer muito daquilo que vocês são. Pronto. Aqui é só um pequeno exemplo, ok, do uma potencial descrição de perfil. Evitem frases muito vagas e muito genéricas, lá está aqui um bocadinho quase que única e simplesmente focar, não, muito gerado por AI, digamos assim, e sem qualquer foco nos resultados, no impacto gerado, nos números. Tentem sempre focar. O mais importante aqui é que o valor seja claro, que os resultados sejam mensuráveis, ok? É muito diferente vocês chegarem, colocarem no vosso currículo que sou uma enfermeira recém-licenciada, trabalhei em estágio no hospital, gosto muito da área da saúde, sou uma pessoa esforçada e dedicada, ok? Não está péssimo, mas também não vos diferencia de ninguém, não é? Provavelmente eles têm outros 20 currículos, com um perfil muito semelhante. Ahm, Pronto, aqui foquem se calhar aqui na vossa, podem focar na vossa universidade se tiver relevância, ok? Experiência clínica, horas de estágio, quantas horas de estágio é que vocês tiveram? Se foi, vamos imaginar que vocês estão-se a candidatar para um internamento médico nos Lusíadas, ok? E eles aceitam recém-licenciados, dizer, olha, eu tenho 250 horas de estágio no internamento médico no Hospital X. Olha, o Hospital X é um hospital que tem estas acreditações. Durante o meu processo o meu estágio, desenvolvi este trabalho em que tinha como objetivo ter este impacto no cuidado de saúde do doente. Portanto, tentem-se diferenciar, do restante. Claro, não é inventar, não é? Mas valorizem o vosso trabalho, porque nós, durante o nosso curso de enfermagem, fazemos muitos trabalhos, eu não sei, eu confesso que não sei como é que o curso está estruturado hoje em dia, mas acredito que não seja muito diferente daquilo que foi quando eu fiz a minha licenciatura em enfermagem, mas nós desenvolvemos imensos projetos, fazemos imensos trabalhos de grupo. Aqueles trabalhos de grupo são apenas pequenos trabalhos para efeito de uma nota final, mas a verdade é que muitos desses trabalhos, se aplicados na prática clínica, poderiam gerar muito impacto. E nós, quando definimos o tema, muitas vezes estamos focados no impacto que gostaríamos de gerar. E é um bocadinho isso que vocês têm que trazer, ok? Qual é o impacto que vocês querem trazer para a vossa prática clínica e para o hospital, ok? Ahm, Olha, deixei aqui algumas dicas de algumas ferramentas, muitas delas alimentadas por AI, que podem utilizar para fazer aqui uns currículos
mais bonitos. No entanto, também somos muito sinceros. Nós não somos aqui marketeers, não somos design gráfico, ninguém vai estar à procura de um currículo cheio de imagens, cheio de vida, cheio de cores. Ponham sim uma foto profissional, um olhar aberto, atento, ok? E foquem-se nas palavras-chave. Que os vossos na ótica do recrutador, o que é que aquele recrutador quer, ok? Tentem sempre personalizar para a vaga que se estão a candidatar. Ok? Não mandem, se estão-se a candidatar para uma diálise, para um centro de diálise, se calhar as competências, principalmente as hard skills e aquilo que eles vão perguntar, procurar enquanto palavras-chave é diferente de que se estiverem a candidatar para uma geriatria, ok? Tentem adaptar à vaga à qual se estão a candidatar. Isso é sem dúvida mais importante do que ter um currículo ali cheio de cor, com design gráfico espetacular, ok? Mas se quiserem facilitar a vossa vida, principalmente quem quer internacionalizar a carreira, muitas vezes isto ajuda, porquê? Porque depois vocês facilmente conseguem traduzir os CVs, fazem o CV em português e depois pedem para fazer o download em inglês, espanhol ou o que seja. Pronto, e nesse sentido também vos pode ajudar. Se bem que hoje em dia vocês colocam o vosso CV também no chat GPT e ele já vos traduz para as línguas que quiserem. Mas pronto, deixo aqui. Tem o Quick Resume, tem o Quick Resume Pro também, Resume Builder, o Canva ainda é mais amplamente utilizado, são fáceis de personalizar, têm um bom sentido estético, ok? Se forem coisas muito alimentadas por AI, tipo um programa que também é muito conhecido hoje em dia, o Gama AI, tentem, façam, revejam muito bem a linguagem, se não há brasileirismos, pronto, tentem perceber se efetivamente reflete o vosso valor, ok? Pronto, aqui em termos, mais uma vez, soft skills e as vossas hard skills. Ahm, É importante terem em atenção que é isto que nós falávamos, as hard skills continuam a ser muito importantes, porque a enfermagem não deixa de ser uma profissão com uma componente técnica muito forte, mas nós já não somos meramente técnicos, ok? Portanto, somos seres pensantes, temos um cérebro, temos de saber utilizar, temos de saber comunicar, temos que saber ter escuta ativa, ok? Temos que, acima de tudo, saber entender as pessoas, porque nós trabalhamos com pessoas, enquanto equipa, enquanto prestadores de cuidado, enquanto pacientes, portanto, é mesmo muito importante nós darmos aqui alguma ênfase às soft skills. Claro que em contexto de currículo, vocês não vão estar ali a tentar eh, expor, digamos assim, situações em que revelem, digamos assim, estas soft skills, mas é importante depois vocês em entrevista praticarem isto de conseguirem transportar isto para a vossa experiência profissional, ok? Situações que de facto reflitam essas soft skills, essa capacidade de trabalhar em equipa, essa escuta ativa, capacidade de empatizar e perceber a situação do outro. Muitos entrevistadores já usam questões situacionais, em que vos dão uma situação e perguntam como é que vocês reagiam, ok? Tem um doente, vamos imaginar que está em cuidados paliativos, com dor aguda, e vocês falam com o especialista responsável por aquele doente, e o especialista diz que não, este paciente já fez opioides, não lhe vou dar mais nada. Como é que vocês gerem esta situação? Ok, tentar perceber, vocês conseguem empatizar com a dor daquele doente, perceber que independentemente daquele especialista dizer que não vai dar mais nada, o mais importante aqui é servir o bem-estar, digamos assim, priorizar o bem-estar do doente, como é que vocês vão advogar pelas necessidades do doente, não é? Portanto, esta advocacia profissional também é muito importante. Portanto, tentem se preparar para questões situacionais em que tenham que responder e nestas situações e nestas, pronto, questões mais situacionais tenham que demonstrar um bocadinho as vossas soft skills para além das vossas hard skills, ok? Ninguém vai estar aqui a dizer, ok, opioides, o que é um opioide? Além do opioide, ele poderá fazer aqui um anti-inflamatório, poderá fazer aqui outro tipo de analgésicos não opioides, porque, ok, isto também é importante, mecanismos de ação, farmacologia, sim, mas não se esqueçam das soft skills, porque isso é o que vai fazer a diferença entre uma resposta eficaz ou não, ok? Portanto, no vosso currículo, coloquem sim
as vossas competências técnicas, não é? Ah, se têm suporte básico de vida, se têm suporte avançado, se têm experiência com softwares clínicos, S-clínico, que seja comunicação clínica, SBAR, triagem de Manchester, técnicas de enfermagem mais especializadas, se lidaram com doentes ventilados, se lidaram com doentes em hemodiálise, não é? Principalmente se estiverem a candidatar-se para vagas que exigem essas técnicas. Mas foquem-se também, para além das hard skills, nas vossas soft skills e estejam preparados para saber demonstrar essas soft skills em contexto de entrevista para questões mais situacionais. Alguém tem alguma pergunta? Não sei se ficou tudo claro até agora. Para mim, sim, não tenho dúvidas. Silvia, Nelson, está tudo claro? Também não tenho dúvida. Sim, pronto. Pronto, de uma forma assim muito geral, cabeçalho, nome, identificação profissional, ok? Enfermeiros. Se já têm o registro na ordem, coloquem o registro na ordem. Dados pessoais, colocar a disponibilidade para começar. Flexível, podem dizer tipo, portanto, sou flexível, posso começar a qualquer altura, ou tenho que dar 15 dias. Imagina se neste momento estão a trabalhar em algum sítio e conseguem antecipar que têm que dar um pré-aviso de 15 dias a um mês, daqui a um mês, pronto. No caso de vocês estarem já a trabalhar num sítio, vamos imaginar que estão a trabalhar, isto acontece muitas vezes, temos algumas situações que as pessoas que trabalham já a contrato, vamos imaginar num Lidl, num supermercado e sabem que têm que dar um mês à casa. Muitas vezes isto não joga a vosso favor, ok? Se não jogar a vosso favor, tirem. Depois na entrevista podem discutir isso com os entrevistadores porque eles, se gostarem mesmo de vocês, vão esperar um mês por vocês. Mas eles olhando para o currículo, se querem alguém que comece o quanto antes, e vocês dizem que só querem começar daqui a um mês, isto pode não ser vantajoso, ok? Portanto, também tem que ver o CV como uma. O objetivo do CV é vocês conseguirem um convite para uma entrevista, não é? Portanto, têm que tentar vender-se da melhor maneira. Ahm, Pronto, e depois, a partir daí, tentar tirar partido em contexto de entrevista de forma a beneficiar-vos, ok? Porque a verdade é que muitos destes serviços, quando têm uma vaga aberta, já antecipam que vão ter aqui mais duas ou três, e mesmo que se vos convidarem para uma entrevista, até se calhar não se adequa àquela vaga por ter necessidade de começar no imediato, mas se calhar daqui a um mês surge outra vaga e eles já vos têm sinalizados e acabam por vos chamar, ok? Portanto, é sempre uma oportunidade para vocês irem a uma entrevista e treinarem contextos de entrevista. Pronto, no que diz respeito a entrevistas, é assim, eu acho. Claro que entrevistas é sempre aquele momento que gera alguma ansiedade. E quando é a primeira entrevista e a segunda entrevista, quando nós ainda estamos aqui a desenvolver, digamos assim, a nossa confiança enquanto profissionais de saúde, torna-se um bocadinho mais difícil nós vendermos-nos, porque no fundo o contexto de entrevista é muito um contexto de venda e negociação, não é? Do nosso valor. Mas é importante, acima de tudo, nós acreditamos no nosso potencial, ok? E isso é um exercício que vocês têm que refletir, que é pensar muito bem em tudo, todas as vossas vitórias ao longo do vosso percurso profissional. O que é que vocês fizeram bem e valorizar isso. Ok? Quer seja um trabalho em equipa que resultou super bem, que tiveram boa nota, tentam perceber porque é que aquele trabalho teve tanto sucesso, qual foi o impacto que aquele trabalho gerou ou que poderia ter gerado. Ahm, no que é que quer que seja que vocês consigam destacar, ok? Isto é importante de vocês depois também conseguirem trazer para contexto de entrevista. É importante assumir que entrevistas é sempre um momento que vai gerar ansiedade. Não há forma de anular isso. Não, não vamos esperar acordar no dia e por algum motivo não nos sentirmos ansiosos, porque o mais provável é que, digamos que 95% de nós sente sempre ansioso
perante uma entrevista. E o mais importante aqui é nós reconhecermos que efetivamente aquele vai ser um momento que nos vai gerar alguma ansiedade e temos aqui estratégias para conseguir gerir e lidar com a ansiedade. E a melhor forma de nós lidarmos com a ansiedade é a previsibilidade. Como é que nós desenvolvemos esta previsibilidade? É preparar-nos. O que é que poderá vir daí? Que perguntas é que eles nos vão perguntar? Eles vão querer saber quem nós somos, certo? É a primeira coisa que vos vão perguntar. Portanto, tentem se preparar, seja com um amigo, seja em frente ao espelho, seja, olha, hoje em dia o chat GPT é espetacular com isso, voice mode, falam com ele, diz, olha, vou ter uma entrevista para este serviço, faz-me perguntas, uma por uma eu vou-te responder, avalia a minha resposta. Como é que eu poderia melhorar? Ter este tipo de conversas, ok? Para no dia da entrevista vocês estarem muito mais confortáveis com as potenciais perguntas que possam vir e com as respostas que vocês têm que dar. Uma coisa que é muito importante, ninguém quer saber a vossa história toda da vida e eu tenho 21 anos, estudei aqui, estudei ali, querem focar é qual é o impacto que vocês vão gerar para, ou que vocês querem gerar, digamos assim, no vosso contexto profissional, não é? E esse impacto muitas vezes pode ser com base naquilo que vocês sabem que querem ou com base no impacto que vocês já tentam gerar no vosso dia a dia, em contexto de estágio, em contexto académico, o que seja, ok? Portanto, é importante que vocês tragam aqui essas experiências passadas para também refletir um bocadinho daquilo que vocês são e daquilo que vocês querem fazer, ok? Ahm, Conhecer a instituição, missão, valores, quando vos perguntam porque é que vocês querem trabalhar connosco, dizer que há aqui um alinhamento entre os valores da instituição e aquilo que eu almejo na minha prestação de cuidados de saúde. O facto são, mais uma vez, as acreditações internacionais dizem muito sobre uma instituição. O facto de dizer que esta instituição tem esta acreditação internacional, destaca-se por isto, é um centro de referência nesta área, que é uma área que me gera muito interesse. Além disso, eu tive um estágio neste hospital que também era centro de referência, vamos imaginar, para a cardiologia ou a cardiotorácica, já recebíamos muitos casos de, pronto, tentar ver aqui quais são os alinhamentos que possam de alguma forma entre o que é o hospital ou o que é o serviço para o qual vocês estão a entrevistar e aquilo que vocês podem trazer ou acrescentar ou de que forma é que querem impactar. Pronto, o vestuário, tal como a fotografia profissional, também é muito importante, ok? Nós somos tendencionalmente uh, muito, falta uma palavra, Francisca, ajuda-me, judgmental. Temos tendência a julgar com muita Sim. facilidade, não é? Normalmente nós tiramos logo ali, usamos a nossa visão raio-x e em 2, 3 segundos fazemos ali um resumo um bocadinho ou tiramos, lá está, o impacto das primeiras impressões. Portanto, a vossa primeira impressão vai ser a vossa linguagem corporal e o vosso vestuário. Por isso, quando vocês entram numa sala de uma entrevista, o que têm que ter em atenção é como é que estão vestidos e a vossa linguagem corporal, ok? Tentem sorrir, tentem estar relaxados no sentido de façam ali uns exercícios de respiração, e tentem não parecer extremamente tensos, não é? E nós tínhamos uma colega com a qual eu fiz várias preparações de entrevista, que ela cada vez que entrava na entrevista parecia que tinha acabado de sair de um filme de terror, não é? Portanto, tentem praticar isto. Nós com os nossos candidatos praticamos sempre, fazemos estas preparações de entrevista para dar mais à vontade e para criar esta previsibilidade, porque é muito diferente vocês entrarem numa sala de entrevista a primeira vez ou já terem praticado com alguém e terem tido aqui um feedback real por Zoom durante 2, 3 vezes antes do dia da entrevista, ok? Vocês já sabem o que poderá vir, já sabem responder à imprevisibilidade ou àquela pergunta nova que pode gerar, ok? Ahm, Pronto, depois é aquela questão que eu falava da vossa experiência, autoconhecimento, conhecerem-se, saber exatamente quais são as vossas forças, quais são as vossas fraquezas. Nunca falar em fraquezas, falar sempre áreas de melhoria, que todos temos, ok? Nós não somos destinados às nossas fraquezas estão lá para serem sinalizadas e para serem melhoradas. Portanto, mesmo que o vosso entrevistador vos pergunte diretamente, então, quais são as vossas fraquezas? Podem mesmo argumentar, logo, eu tenho sim áreas que preciso de melhorar e que tenho trabalhado nelas. Estas são as áreas, o que é que eu tenho feito para melhorar, ok? Portanto, tentem de alguma forma
hum, conhecerem-se e terem estas questões que são mais típicas em contexto de entrevistas antecipadas, ok? Depois, próxima. E por último, temos também aqui a questão, pronto, as questões do género, situações clínicas, portanto, ou seja, aquelas questões mais situacionais, tal como eu falava antes, muitas vezes para testar as vossas soft skills e as vossas hard skills, ok? É muito, cada vez mais eles optam por dar cenários clínicos e tentar perceber como é que vocês reagiriam perante essa situação clínica. Ok? E muito na ótica é isto que eu digo, e que nós cada vez mais nós trabalhamos muito com hospitais e tentamos redefinir aqui esta estratégia de recrutamento e de retenção, e cada vez mais as pessoas dizem nós não contratamos as pessoas pelas competências técnicas, nós contratamos as pessoas pelas competências mais relacionais, porque no fundo é isso, uma pessoa com uma boa inteligência emocional provavelmente tem uma melhor capacidade de adaptação. Enquanto que temos uma pessoa que às vezes é extremamente boa tecnicamente, mas depois tem muita dificuldade em se adaptar a um serviço porque tem muito pouca flexibilidade, ok? E a verdade é que conhecimento todos nós aprendemos, mas mudar a natureza e a essência das pessoas é muito mais difícil. Ok? Portanto, tentem muitas vezes focar-se nas vossas competências mais relacionais, nas vossas soft skills e fazer isso sobressair no vosso contexto de entrevista, ok? Ahm, Pronto, isto são perguntas típicas que nós temos, nem, não quero que isto são algumas das que nós praticamos, mas praticamos muitas para além daquilo, porque depois também varia muito de instituição para instituição, de entrevistador para entrevistador, mas se calhar para fazer aquele exercício de autoconhecimento, que a verdade é que a primeira coisa que vão sempre fazer numa entrevista é tentar-vos conhecer. Ok? Fala-me de ti, porque é que eu te deveria recrutar, o que é que tu trazes de diferente que os outros não trazem, quais são os teus pontos fortes, quais são os teus pontos fracos, onde é que tu queres estar daqui a 5 anos. Esta questão daqui a 5 anos às vezes pode ser tricky, não é? No sentido em que convém haver um alinhamento entre os vossos objetivos de crescimento e o objetivo de crescimento da instituição. Porque, principalmente, nós vemos muito isto quando são departamentos, vamos imaginar, unidade de cuidados intensivos. Nós sabemos que o departamento vai fazer um investimento muito grande em treinar uma pessoa que não tem qualquer tipo de experiência em cuidados intensivos, ok? Pelo menos os primeiros 6 meses, aquele enfermeiro vai estar constantemente a aprender e a necessitar de apoio e daqui de alguma, pronto, de um apoio constante. Portanto, se vocês dizem, o meu sonho é trabalhar na pediatria e estão-se a candidatar a uma unidade de cuidados intensivos adultos, eles vão dizer, quer dizer, vamos estar aqui a investir, a formar esta pessoa que quando ela estiver independente e autónoma, provavelmente vai ter uma oportunidade na pediatria e vai-se embora, ok? Portanto, tentem fazer sempre este alinhamento entre o serviço a unidade para a qual vocês estão a candidatar, e a vossa ambição, ok? Ahm, Pronto, já falámos um bocadinho sobre isto, sobre a questão de gerir a ansiedade. Ahm, É mesmo importante, eu acho que é mesmo importante aceitar e antecipar isto, que no dia da entrevista, 95% de nós vai estar ansioso, ok? São muitas raras, é muito raro as pessoas que, eu não sei se alguém aqui já teve alguma entrevista, trabalho, ou entrou agora, não sei se já tiveste, Maria. Não, Não? Pronto. Mas pronto, depois quando tiverem vão se calhar, vão se lembrar disto. Eu e a Francisca já tivemos, certo, Francisca? Estavas nervosa no dia, não estavas? Muito nervosa, sem dúvida. É. Sim, eu confesso que eu já fiz muitas entrevistas e no dia da entrevista estamos nervosos, principalmente quando é uma coisa que queremos muito. E é aceitar isso, aceitar que vamos estar nervosos naquele dia, e tentar gerir da melhor forma. E a forma de gerir é mesmo isso, é tentar. Temos aqui estratégias de coping, para mim funciona muito bem. Eu sei que nos dias da entrevista, antes da entrevista, eu vou fazer ali uma sessão de meditação e eu comigo mesma, respiração profunda para baixar ali a ativação simpática, não é?
e vou tentar preparar ou antecipar potenciais perguntas que eles me podem perguntar. Vou estudar sobre a empresa, sobre o hospital, sobre a instituição, tentar perceber o que é que eles querem. Se eu fosse o enfermeiro-chefe ou se eu fosse recrutador, o que é que eles queriam, procuravam saber ou procuravam que eu tivesse, não é? E antecipar um bocadinho aqui o discurso para ser mais orgânico no dia da entrevista. Evitem memorizar, evitem decorar textos, porque depois facilmente vai-vos dar uma branca. Mais vale vocês trazerem palavras-chave, terem alguma claridade sobre a mensagem que querem passar, ok? Por exemplo, eu sou uma pessoa que, apesar de ter muito pouca experiência, apesar de não ter experiência profissional, sempre tive um ótimo desempenho a nível de estágios clínicos e durante os meus trabalhos sempre tive o objetivo de gerar impacto e eu consigo comprová-lo por este e este trabalho que desenvolvi durante a minha vida académica, por esta participação em congressos. Sou uma pessoa com capacidade de estudo e de aprendizagem. Isto é que eu quero deixar claro na minha entrevista, ok? E a partir daí deixar fluir. Ahm, os entrevistadores sabem que nós não somos robôs, ok? Nós não somos AI. Portanto, e hoje em dia há um bocadinho, como temos tendência a falar muito com o chat GPT, e às vezes o chat GPT fala bem demais, nós depois acabamos por subestimar as nossas competências. Por isso é importante que vocês vão para lá confiantes daquilo o que podem entregar, ok? O valor que vão entregar. Ahm, Mais uma vez, linguagem corporal. Sorriso, ainda hoje agora vínhamos aqui, nós estamos em Santarém, porque vamos ter um evento na universidade, na Escola Superior de Saúde de Santarém, e estava eu e o meu colega a falar, e ele falou-me de um caso particular, de uma entrevista de emprego de uma colega que neste momento está no Reino Unido, já está no Reino Unido há 15 anos. Na altura não eram pedidos exames de inglês, não é? Agora os enfermeiros para poder migrar para o Reino Unido têm que ter no mínimo um C1. Mas há 15 anos atrás, qualquer enfermeiro com uma licenciatura na Europa registava-se na ordem e ia trabalhar para o Reino Unido. E tivemos uma colega em particular que fez uma entrevista, ela não falava uma palavra de inglês. Ok? E ela passou na entrevista e o feedback do nurse manager, do chefe de equipa, foi: Opa, nós não conseguimos falar, ela não nos compreendia, nós não a compreendíamos, havia muita linguagem gestual lá para o meio, nós desistimos a meio, mas a verdade é que ela tinha um olhar tão doce e um sorriso tão genuíno que nós não tivemos como não a contratar. E a verdade é que ela ainda lá está, e neste momento ela é nurse endoscopist, portanto trabalha diretamente com a equipa médica e faz as técnicas de endoscopia diretamente e prescreve e dá consultas. Mas efetivamente aquela porta de entrada foi muito a linguagem corporal que ela utilizou em contexto de entrevista e porque havia muita necessidade no departamento também. Portanto, também houve aqui um fator, um elemento de sorte. Mas a linguagem, isto para dizer que a linguagem corporal é de facto é muito importante. Um, Tentem estabelecer contacto visual e ter aqui uma postura assim mais genuína, mais aberta, evitar cruzar os braços. Muitas vezes cruzar os braços gera aquele distanciamento, portanto, manter aqui os braços mais abertos, mais receptiva, ok, a perguntas. Pronto. Relativa para. Acho que agora estamos aqui a terminar. Aqui é só basicamente uma pequena checklist de coisas que vocês devem fazer antes da entrevista. Portanto, para se prepararem, neste momento de preparação, estudar sobre a missão, os valores, a história da instituição, notícias recentes ou projetos em curso. Há uma ferramenta que é muito boa para isso, que se chama-se Manus AI, não sei se conhecem, que vocês podem ir lá e dizer: Olha, eu vou ter uma entrevista de emprego com o grupo EMEIS localizado em Braga. Fala-me tudo o que eu preciso de saber sobre esta instituição, ahm, para conseguir compreender um bocadinho melhor qual é a missão, os valores, o que é que eles procuram, o que é que qual é o impacto que eles permitem gerar, pronto. E ele faz um resumo de tudo o que se passa, vai-vos dizer quantos colaboradores têm, ahm, todo o historial, digamos assim, daquela empresa, todas as acreditações internacionais ou nacionais que tenham, ou que se tenham candidatado, que tenham falhado ou que não tenham falhado, ou que eles permitem atingir, tem informação quase toda de todas as instituições, ok? Portanto, tentem ver essas ferramentas que são bastante úteis. Chama-se Manus AI. Eu se calhar escrevo aqui, não sei, isto tem chat, não tem?
Não tem que conseguires. Se não conseguires, escreve. Exato. Boa. Está aqui. Pronto, em termos de documentação, é assim, eu confesso que eles hoje em dia, antigamente tínhamos que vir com os certificados todos, com uma cópia do CV. Hoje em dia quase todos nós temos isto no telemóvel. Por uma perspectiva de sustentabilidade, às vezes também não vos aconselho para vir com muitas cópias. Se puderem ter uma cópia do CV à mão, é sempre é bom para vocês, ou para a maior parte dos entrevistadores já vão ter o CV em frente a eles, mas se não tiverem o CV em frente a eles, ah, o facto de vocês já terem antecipado essa necessidade é sempre bom, prontos, permitir que eles olhem. Mas confesso que hoje em dia cada vez menos as pessoas utilizam isso porque quase só a gente tem um computador à frente, ok? Portanto, isto é aquilo que havia. Ahm, Sim, é importante vocês terem a cédula da Ordem dos Enfermeiros, certificados e diplomas também, a maior parte de nós também tem em formato digital, portanto não será algo que é extremamente essencial, ok? Tragam uma identificação. Ahm, Vestuário é sempre muito importante, mais uma vez, a primeira impressão. E depois toda aquela logística, tentem sempre ir com tempo, ok? Há sempre imprevistos que podem acontecer, portanto, não querem andar no meio do stress, terem uma entrevista e ainda estar com stress de encontrar onde é que é o estacionamento ou como é que se o autocarro sai perto ou não sai perto, pronto. Metam o telemóvel em silêncio, não querem ser interrompidos no meio da entrevista, nem fica bem, não é? Por uma chamada. Tentem confirmar estes detalhes antecipadamente, mostrem interesse. Confirmar. A entrevista vai então decorrer no dia X às 10 da manhã. Com quem é suposto, a quem é que é suposto eu me direcionar, por quem é suposto eu perguntar, pronto. Perceber qual é a logística no dia da entrevista. Isto, no fundo, também revela aqui alguma organização, por vossa parte. Pronto, e com isto não tenho assim muito mais a acrescentar. Não sei se querem fazer algumas questões, algumas dúvidas que têm, alguns receios relativamente aos próximos passos, não é? Vocês estão provavelmente todos, não sei se é o caso do Hugo e do Nelson também, a terminar a licenciatura, provavelmente será o próximo passo. Se querem conhecer um bocadinho mais das oportunidades que nós também dispomos, ok? E aproveito só para referir. A Vitae Professionals trabalha em parceria com vários hospitais privados e vários lares, ok? Com vários lares também e RPIs, portanto, não hesitem em contactar-nos, peçam uma consulta, desculpa, uma reunião com um recrutador para tentar perceber aquilo que vocês procuram, e daí, não é, tentarmos alinhar com potenciais oportunidades que nós dispomos, porque depois também tem todo este apoio na construção do CV, de um CV mais diferenciador, tem apoio na preparação da entrevista, isto acaba por vos dar aqui alguma vantagem competitiva quando se deslocam, não é, para fazer esta entrada no mercado de trabalho e o acompanhamento inicial para assegurar que também toda a integração decorre com sucesso, ok? Não sei se há dúvidas, querem perguntar alguma coisa? Já alguém começou o registro na ordem? Ah, Uhum. eu não. Não. Ainda não, ainda não acabei o curso. O curso, exatamente. Ainda falta o diploma, não é? Só lá para julho, certo, Maria? Sim, dizem que é o M, sim. Sim, pronto. Mas se calhar lá para setembro depois já têm a ordem, eu creio que não demora mais um mês, 2 meses, não, a receber a cédula profissional neste momento. Não Sim, tem. disseram-nos que era o verão, mais ou menos, que demorava. Entre receber o diploma, que pode ser semanas, um mês, depende muito, e depois candidatar, fazer o processo online e depois ir à ordem. Sim, deve ser por volta disso. Exato, exato. Perspectivas para trabalhar durante o verão, Maria? Ou Não, acho que não, acho que é aproveitar. É o último, não sei quando é que vai ser o próximo. fazes bem? Eu fiz o mesmo quando terminei a licenciatura. Foi no verão Mas e tentar ao máximo candidatar-me à ordem assim, não deixar só para o fim do verão. claro. Fazer as coisas ao mesmo tempo, para Sim. depois conseguir logo o mais rápido possível.
Exato, após a... Sim, é uma altura em que, claro, também mesmo durante a época de verão é uma altura crítica em muitos hospitais, porque a maior parte deles já tem ali alguns déficits, e quando chega ao verão tem que coordenar com as férias de verão e tudo mais, e exacerba um bocadinho. Portanto, é uma altura sem dúvida bastante crítica, mas setembro é aquela altura em que os hospitais se preparam para recrutar grande, porque já sabem que é onde há um volume maior de candidatos, não é? Que é aquela vaga de recém-licenciados. Mas acho que fazem bem. A verdade é que nós hoje em dia, cuidar da reforma quase aos 77 anos, vamos ter que trabalhar tantos anos. É aproveitar enquanto podemos. E depois é que as 2 semanas de férias passam a correr. Mas sim, ficaste com alguma dúvida, Maria? Não, não, foi muito esclarecedor. Pronto. É, Está bem, agora é pôr na prática, não é? exato, é Exato. passar para a prática. Exato. Não sei se a Silvia, o Nelson e o Hugo têm aqui, querem fazer alguma partilha, alguma dúvida. Eu sei que o Nelson e o Hugo entraram um bocadinho mais tarde. Nós vamos partilhar depois esta gravação no nosso canal do YouTube e vamos mandar a todos os inscritos por via e-mail, ok? Portanto, também irão receber. Podem ver a primeira parte, a parte que perderam, que fala sobre a edificação do currículo. E a verdade é que qualquer dúvida também podem sempre interagir connosco nas redes sociais, quer no Instagram, quer no TikTok, fazer-nos perguntas e nós iremos, pronto, atender às vossas questões. Qualquer altura que queiram, podem sempre marcar uma reunião connosco com os nossos recrutadores, se precisarem de dicas de ajuda com questões de integração no mercado de trabalho. É sempre uma altura desafiante, é o primeiro de muitos desafios. Se bem que vocês durante a universidade já passaram muitos desafios, mas digamos que este é os desafios da vida profissional, não é? O primeiro desafio foi ter a licenciatura, não é? Sem a licenciatura vocês não chegavam até aqui. Portanto, o primeiro já passaram, se passaram este, vão passar mais. Mas podem contar com a nossa ajuda e com o nosso apoio naquilo que precisarem.